Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único. Presto testemunho que Deus é único, sem sócios, filhos e parceiros, e que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão e todos os outros eram seus servos e mensageiros. Que Deus os abençoe até o dia do juízo final. Deus, ele diz no Alcorão, em vários versículos, qual que é a nossa missão aqui na terra: servir os outros, fazer o bem, ser útil na sociedade em que nós vivemos. Se nós pegarmos vários versículos do Alcorão, ele nos mostra: e que surja de vós uma nação que recomende o bem, a retidão, uma nação em que você esteja na retidão recomendando o bem aos outros. Esses serão os bem-aventurados. Outro versículo, Deus ele diz que nós devemos rezar. Ele fala para nós praticarmos a genuflexão, praticarmos as prostrações. Porém, no final desse versículo ele diz: e praticar o bem, mostrando que não basta só a questão religiosa, você tem que fazer o bem para as pessoas que estão à sua volta. Em outro versículo: auxiliai-vos uns aos outros no bem, e não vos auxiliais no ilícito e na hostilidade, para haver o auxílio naquilo que agrega, naquilo que soma. Então a nação islâmica é aquela que dita o bem, que recomenda o bem e que proíbe o ilícito, que proíbe aquilo que é hostil. É uma nação que serve as pessoas, é uma nação que está nessa vida com um propósito de fazermos a nossa parte nessa vida mundana passageira, atingindo o objetivo que é o paraíso. Muitas pessoas são boas nessa vida e deixam de lado as ordens de Deus. Outras pessoas só ficam na questão religiosa, mas não são boas e não servem as outras pessoas. Nenhuma nem outro tem utilidade alguma. O nosso objetivo é obedecer a Deus, cumprir com as suas ordens, se afastar de suas proibições e se colocar no lugar do outro. O que eu estou fazendo nesta vida que está beneficiando outra pessoa? É essa a reflexão. Será que a minha vida é só comer, beber, dormir e trabalhar? Se for isso, não tem propósito nenhum. Porque o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele sempre estava auxiliando as pessoas. Sempre ele estava contribuindo com a sociedade que ele estava. Se nós analisarmos, quando ele recebeu a primeira mensagem do anjo Gabriel, quando ele estava meditando na caverna, ele se assustou. Ele não sabia o que era aquilo. Ele correu para quem? Ele correu para sua esposa Khadija, de medo, na primeira vez. Ela confortou ele. O que ela disse? O que Khadija disse ao mensageiro de Deus? Ele não era profeta ainda. Ele era um dos Quraishitas. Khadija disse: como que Deus vai te desamparar? Você auxilia as pessoas, você cuida dos necessitados, do viajante, dos parentes e etc. Foi falando só as qualidades que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha antes da profecia. E ele, depois da profecia, com tantas responsabilidades, imagina um chefe de Estado, costurava suas roupas, ajudava em casa, brincava com os seus netos, escutava as pessoas,
sejam pobres ou ricas, independente da classe social, dizia: se você tem duas montarias, que ceda outra montaria a outra pessoa. Se você pode dar de comer a alguém, etc. Por isso que Deus Altíssimo seja, Ele nos passa que você se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro, é a chave fundamental para você ter o paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a pessoa mais amada por Deus nessa vida é aquela que serve os outros. Você serve os outros com o teu conhecimento, você serve os outros com o teu trabalho, você serve os outros com um conselho sincero, você serve os outros financeiramente tendo condição, você serve os outros voluntariamente. É essa a questão para ser a melhor das pessoas e a mais amada por Deus. Você ser uma chave para o bem, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: há pessoas que são portas abertas ao bem e portas fechadas ao mal, e há pessoas que são portas fechadas para o bem e portas abertas para o mal, e essas últimas são as abominadas, as que não têm misericórdia, que não têm bênçãos de Deus. Pessoas que não contribuem em nada, e além disso, praticam o mal, além disso, desobedecem a Deus. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam eram exemplos práticos do que eles aprenderam com o mensageiro de Deus. Omar ibn Khattab, o segundo califa na sucessão, imagina um governador, o chefe daquele estado na época. Imagine um presidente da república. O que Omar fazia? Na madrugada, ia ver o que viúvas estavam precisando, cozinhava para elas, limpava a casa delas. Certa vez, um dos companheiros, Talha, seguiu Omar e viu ele ajudando uma viúva, sozinho, sem ninguém ver. Talha pensou consigo mesmo: que a minha mãe me perca, que eu não consigo fazer algo igual ele faz. E era o líder, não era o liderado, era o que liderava com exemplos na prática. Não dizia: eu tenho muito serviço, não dizia: eu tenho muitas responsabilidades. Quando nós entendermos que o tempo que nós usamos para fazer o bem, para doar às pessoas, é o tempo mais sagrado, mais abençoado que nós temos, nós não deixaríamos de fazer qualquer boa ação com o próximo. É o melhor tempo. Quando nós estamos no grupo da ANAGE, dos juristas islâmicos, nós falamos isso, e o Sheikh Jihad sempre passa isso. Às vezes você fica bravo, às vezes você fica descontente, não tem união, não tem apoio. A pessoa não compartilha um vídeo, a pessoa não dá um like, a pessoa não passa adiante. Imagina, a pessoa simplesmente, ela ia ter bênção de compartilhar algo, seja da ANAGE, ou seja de qualquer muçulmano, seja um vídeo, seja um ensinamento, a pessoa não passa adiante, a pessoa fica lá só preocupada com o seu ego. E ela se esquece que ela poderia estar ganhando bênçãos. E aí você vê que vale a pena esse esforço, vale a pena você escutar de outra pessoa em outro estado: você resolveu um problema para mim. Eu era desrespeitada e mandavam eu tirar o hijab para entrar em tal local. Eu era desrespeitava e sofria bullying na escola. Quantas vezes nós recebemos isso?
ou fora da ANAGE, tirando dúvidas sobre o Islã. Será que eu vou dizer para a pessoa, eu não tenho tempo? Olha, pergunta para outro, pergunta para o sheikh, procura outro, eu não dou conta. Isso não é atitude de um muçulmano. Você aproveitar esse tempo não é na sua vida que só vai vir bênçãos, na sua esposa, dos seus filhos, no teu trabalho, no teu sustento. A multiplicação vem de onde você nem imagina. Por quê? Você é um servo de Deus que está passando adiante a palavra dele, defendendo os servos dele e auxiliando uns aos outros, sendo uma pessoa útil na sociedade, sendo uma pessoa que soma, uma pessoa que agrega, uma pessoa em que você vai deixar uma herança. E qual a melhor herança? Meus irmãos, minhas irmãs, depois que nós morrermos, as pessoas vão lembrar de nós pouco tempo. Se você se questionar, e eu perguntar para qualquer um de vocês, quem era o milionário que morreu em 1900? Ou 1950? Ninguém sabe, já caiu no esquecimento, já virou página que ninguém mais se lembra. Poucas pessoas vão lembrar de você, poucas pessoas vão suplicar por você. Você vai ser trocado. O teu trabalho, o que você queria tanto, o dinheiro, as propriedades, vão ser substituídas e ocupadas por outro. E aí você viveu essa vida só para ganhar, só para ter um cargo, só para ser alguém, e não fez o bem, e não computou nada junto a Deus. Por isso que, quando nós servimos as pessoas, quando nós auxiliamos as pessoas, não são elas que estão sendo beneficiadas, elas são beneficiadas muitas das vezes, o beneficiado somos nós, é nós que ganhamos, as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que não é algo que nós devemos deixar para trás, nós devemos usar o nosso tempo para ajudar os outros. Uma boa palavra, um conhecimento, algo que você sabe, tirar um objeto do caminho, sorrir. O profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou tantos campos que você tem utilidade e você pode somar na vida dos outros, que você pode melhorar a vida das pessoas. E nunca diga que não tenha tempo. Nunca. Diga sempre, vou fazer, que Deus vai facilitar o tempo para você. Escutar alguém, estar na mesquita, ensinar alguém. Faça, não perca o tempo de você achar que isso é em vão. Em vão é nós não fazermos nada. Em vão é você viver essa vida como um animal. Qual que é a tua bagagem? O que nós vamos levar? Qual que é a nossa mala? A nossa mala tem que ser a mala das boas ações. A mala em que nós melhoramos a vida dos outros. Esse é o Islã. É isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. E que surja de vós uma nação que dite, que passe o bem, que afaste qualquer ilícito e que se una naquilo que agrega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.